Vocês conseguem me ouvir? Bom dia, professora. Sim. Ah, que ótimo. Bom, hoje nós temos a apresentação. Hoje é dia 18, nós temos duas equipes para apresentar. A equipe da Emily e depois a equipe de terça-feira, que acabou não apresentando, que é a equipe da Giovana, tá? Então, Emily, já está completa a sua equipe? Sim, professora. Tá. Sou Quem é eu os componentes? É e você? a minha amiga, a Ciane. São Tá. as duas. Vocês duas, né? Perfeito, então. Professora, Podem começar. eu tô só carregando aqui o slide para enviar no chat. Tá bom, Né, tá ótimo. Você vai mandar no meu e-mail, é isso? Meu computador tem um processador ruim. Eu vou mandar aqui Tá. no chat mesmo, mais rápido, Tá. no Teams, Tá bom? ótimo. Tá só carregando aqui. Sem problema. Enquanto eu anoto aqui a equipe de vocês. Professora, acabei de enviar no seu e-mail que estava demorando muito aqui pelo Teams. Tá. Você pode Então, verificar se chegou aí? eu vou ter que pegar o meu computador, então, porque eu não sei a minha senha. Era mais fácil no Zap, que aí eu já baixava direto aqui. Tem que abrir o Posso enviar pelo computador. WhatsApp? Acho que eu É tenho seu melhor. WhatsApp. Manda no Zap, que aí eu Real. já abro aqui no WhatsApp Web. Giovana, também, se você quiser ir logo mandando o seu, pode ir mandando, viu? Que aí não atrasa na hora que for apresentar. Deixa eu abrir aqui meu WhatsApp Manda Web. pro seu WhatsApp mesmo, professora? Isso, que aí eu abro aqui o Tá, WhatsApp Web e aí fica mais fácil de baixar. tá bom, já mando. Tá. Você é a Aline? Tá bom.
Foi, professora. Tá. Chegou 2 aqui. Deixa eu salvar. Estranho como se não. O arquivo dela já está abrindo. Qual arquivo, professor? O nosso? Vocês dois mandaram, mas não tá. Quando eu tento baixar aqui para destruir, ele não dá a opção. Ah, tá. Foi aqui para download. Deixa eu ver. Eu só não sei de quem é quem. Maus tratos O nosso de quem é? É o é a slide jurídico finalizado. O nosso está escrito assim. Maus tratos Tá. é meu, da Giovana, professora. Tá, maus tratos é da Giovana. Então, o teu esse aqui. Deixa eu abrir. Mas aí ele não abre o arquivo. Ele aparece uma mensagem assim. Se você confiar na apresentação, clique em reparar. Vou reparar, bora ver se abre. Aí ele não abre. Estranho. Estranho, eu acabei de abrir aqui no meu computador. Ele não abre o arquivo. Quer Mas mandar todos para dois mim não aí abrem para ou ver só se o eu meu? consigo abrir? Eu não sei se esse computador está protegido por alguma coisa. Emily, se você quiser mandar para mim, eu posso tentar abrir aqui no meu celular. Eu consigo Tá, eu vou. compartilhar. Tenta aí mandar para o Marcelo, bora ver. Manda pelo WhatsApp. Mandei. Só um minuto agora que eu vou abrir ele e para depois compartilhar a tela certinho. Tá bom. E abriu no meu celular, mas não abriu aqui no computador. Foi aí? Foi, tá aparecendo para mim. Tá aparecendo. Então eu vou só tirar a tela da imagem da professora aqui para ficar melhor, tá? Tá bom. Tem 2 equipes. Podemos começar? Pode sim. Tem 2 equipes.
Bom dia a todos. O nosso tema é avaliação psicológica de vítimas de violência doméstica. Pode passar. Será apresentado por mim, Ciane e a Emily. Pode passar. Vou começar aqui falando uma breve contextualização. O crime de violência doméstica está descrito no artigo 152 do Código Penal nos crimes contra a integridade física. Em Portugal, o crime sofre mudanças legislativas em alguns anos. No ano 2000, é que ele ganha natureza pública. Aí vai na lei número 7 de 2000, de 27 de maio, e aí ele passa por transformações. Em 2007, o número da lei 59, 2007, 4 de setembro, teve uma alteração importante numa nova tipificação do crime. Transformou a violência doméstica num conceito mais abrangente face à legislação anterior, passando a abranger ex-cônjuges e pessoas de outro ou do mesmo sexo com quem a vítima mantenha ou tenha mantido relação análoga à de cônjuges, mesmo sem coabitação. Então, o agressor ele passa também ser, mesmo que não tenha tido realmente uma relação sexual com a pessoa, e aí passou também por outras mudanças na lei número 112 de 2009, de 16 de setembro. A configuração do Estatuto da Vítima foram também importantes dispositivos legais de proteção daqueles que são alvos de violência doméstica. Essas transformações na lei, junto com a implementação do âmbito dos planos nacionais de combate à violência doméstica, refletiu em uma visibilidade crescente do fenômeno. Aí o texto ele vai trazer alguns dados, tá? Só que aí eu não vou aqui para não me estender muito. Dessas mudanças decorrerá naturalmente o crescimento de número de solicitações de avaliação psicológica forense. De forma mais específica, alguns pedidos judiciais solicitam a avaliação da natureza da violência sofrida, o questionamento atual da vítima e o dano ou impacto causado. Esses são pré-requisitos. E, no sentido de responder essas solicitações, temos vindo a atualizar o protocolo de avaliação utilizando na prática forense. O protocolo dirige-se unicamente à avaliação à vítima alegadamente agredida pelo parceiro. Pode passar. Então, antes de passar pela avaliação, né, existe o protocolo de avaliação. E nesse protocolo, a primeira etapa do protocolo deve ser a clarificação dos quesitos junto da entidade judicial, bem como a solicitação do acesso a informações dos autos do processo em causa. Então, primeiro, o perito tem que fazer essa solicitação, a clarificação dos quesitos, e também a solicitação de acesso de informações, né, do caso. A escolha dos instrumentos devem ser congruentes com o pedido que reside a perícia e também precisa atender características do avaliado, por exemplo, os recursos e a avaliação e limitações do avaliado. O atual protocolo baseia-se num processo estruturado de recolha, sistematização e integração de informações, organizado a partir de duas dimensões centrais. Este roteiro é constituído por uma análise multidimensional e multimétodo. Pode passar.
Também, o uso complementar combinado com a entrevista clínica forense e de instrumentos de avaliação psicológicas mais estruturadas permite, por um lado, recolher uma maior riqueza de dados acerca da experiência da vítima e, por outro lado, alcançar uma melhor compreensão das motivações dos fatos, dos contextos e suas consequências. A avaliação pode envolver ainda outros informantes além da vítima, como familiares, irmão, pode ser primos, qualquer pessoa, familiares, né, os pais, e também pessoas próximas, amigos, conhecidos, também podem ser informantes, pode a avaliação também pode envolver outras pessoas e técnicos, como psicólogos, assistentes sociais, médicos e outros profissionais. A sequência de tarefas de avaliação, bem como o período temporal em que esta decorre, é variável. Atende às características do pedido, do próprio avaliado e do roteiro de avaliação delineado. Pode passar. Aí aqui tem uma tabela, né, desse protocolo de avaliação, no qual é investigado, né, em duas dimensões, que a primeira dimensão é o funcionamento global da vítima e a segunda dimensão é a vitimação. E dentro desse funcionamento global, os elementos de avaliação que são investigados são funcionamento individual e o funcionamento conjugal, e dentro da dimensão de vitimação, os elementos de avaliação são a avaliação da natureza da violência e do relato da vítima, a avaliação do risco de revitimação e a avaliação do impacto ou dano. Então, referente, né, à avaliação do funcionamento global da vítima, que é a primeira dimensão, esta primeira etapa visa formar um julgamento acerca do funcionamento global da vítima, por duas razões fundamentais: a contextualização dos fatos relatados e do seu impacto, e do seu impacto pode ser auxiliada pela recolha de histórias global do avaliado. Um momento. A observação de sua postura e a atenção ao seu estado geral de humor são desde logo tarefas informativas sobre o funcionamento global do avaliado. Paralelamente, uma recolha mais sistemática da informação é feita a partir de uma entrevista semi-estruturada, formada a partir de questões abertas, o qual abrange dois domínios, que é o funcionamento individual e conjugal. Meu Deus. Peraí que eu tô com um problema aqui. Então, o funcionamento individual, esta primeira etapa de avaliação visa recolher informações sobre a história individual a partir de diferentes tópicos designadamente. Aí, o avaliador vai fazer, né, uma entrevista e ele vai pesquisar, investigar, né, essas áreas, como histórico familiar, que é acontecimentos traumáticos da infância, qualidade da relação conjugal dos pais, testemunho de violência conjugal, qualidade das relações pais e filhos, valores educacionais promovidos. Também vai pesquisar a história maternal, mas esse ponto ele é opcional, que vai investigar a gravidez, números de filhos, qualidade da relação mãe e filho, caracterização de subsistema parental. Também vai pesquisar história clínica, saúde física
e psicológica, problemas médicos anteriores e atuais, consumo de fármacos, padrões de sonos e alimentares, alterações emocionais e no comportamento, pesquisa também história educacional, profissional ou ocupacional. Nesse ponto, ele vai investigar o percurso escolar e profissional, condição atual de empregabilidade, tarefas, responsabilidades, autonomia financeira, grau de satisfação, mudanças, tempo e espaço de lazer. Pesquisa também história relacional, que vai investigar a qualidade dos relacionamentos íntimos anteriores, se existirem, qualidade das relações de proximidade atuais, percepção pessoal, que é a atual percepção de si nas diferentes esferas da vida, conjugalidade, maternidade, laboral e eventuais mudanças a este nível ao longo do tempo. E investiga também capacidades e limitações pessoais, que vai competências e limitações físicas, cognitivas, comportamentais, interpessoais, condições econômicas e habitacional, acesso aos recursos da comunidade. Então, dentro desse ponto de funcionamento individual, essas são as áreas investigadas. Pode passar. E o funcionamento conjugal, no essencial, o perito deve avaliar se existe violência doméstica e, em um caso afirmativo, as circunstâncias que a descrevem, história e sequência dos acontecimentos, padrões e dinâmicas de ocorrência e suas consequências para o envolvimento para os envolvidos. Sendo assim, deve-se analisar alguns tópicos. A história da relação vai se investigar nesse ponto. Precursores dos maus tratos atuais, história da relação conjugal, qualidade, nível de satisfação, conflitos, estatuto atual, coabitação, casamento, separação, divórcio, história de separações temporárias, estilos dominantes de comunicação conjugal e processos típicos de tomada de decisão respeitando ao casal. Também investiga a história da violência doméstica, origem do problema, contextos de ocorrência, sinais de alarme, circunstâncias habituais de ocorrência, cronologia dos episódios, primeiro, o típico, o pior, o último, a tipologia da violência, se é violência física, emocional ou sexual, padrões de violência, evolução, frequência, ciclo da violência, residência e cronicidade, dinâmicas maltratantes, dinâmicas de manutenção da relação, motivos e atribuições para a violência, consequências de conflito, gravidez, a extensão das lesões, histórias de recursos aos serviços médicos, tentativas de separação, prévias, decisões iminentes com divórcio, cronologia de denúncias anteriores, história de vitimação dos mesmos, significados atribuídos à violência, se autoculpabilização, responsabilidade do cônjuge, afetos face a parceiros, histórias face à violência. Então, são esses pontos de investigação no funcionamento conjugal. Pode passar. Avaliação da vitimação. Esse aí é o segundo ponto das dimensões. Eu falei do primeiro e agora é o segundo ponto. E dentro dessa
dessa dimensão, né, se tem a avaliação da natureza da violência e do relato da vítima. Neste domínio, assim como em outros, a vítima e o agressor, eles costumam dar versões diferentes do acontecimento. Daí que a avaliação do relato da vítima se constitui muitas vezes como uma necessidade para a tomada de decisões judiciais. Então, o objetivo é conhecer o relato da vítima sobre alegados elementos fatuais associados à vitimação, bem como a natureza da violência alegadamente sofrida. As investigações, elas são feitas anteriormente sobre o funcionamento conjugal. Não, quer dizer, as investigações, né, que foram feitas anteriormente com aquelas perguntas sobre o relacionamento conjugal, elas podem também servir de auxílio nesse ponto. E é utilizado o inventário, como instrumento, é utilizado o inventário de violência conjugal, o IVC, que é do Machado, Matos e Gonçalves, de 2008. Esse inventário trata de comportamentos conjugais, maus tratos psicológicos, físicos, sexuais, e esse inventário ele é composto por duas partes. A primeira parte desse inventário é dedicado a comportamentos ocorridos durante o último ano da relação afetiva e o segundo dedicado aos relacionamentos amorosos passados, mas é opcional esse segundo ponto. Cada parte é constituída por 21 questões sobre diferentes formas de violência dirigidas pela pessoa avaliada ao seu parceiro ou recebidos deste. O indivíduo permite, o inventário, ele permite duas coisas. A primeira é avaliar a taxa de prevalência de vários atos de violência, recebidos por parte de parceiros íntimos, e o outro é identificar a frequência com que ocorrem essas diferentes manifestações de violência. O processo ele envolve, primeiramente, a recuperação de informação e invocação de memórias acerca da alegada experiência. Então, no procedimento de aplicação, primeiro é solicitado, de forma não estruturada, um relato livre dos fatos, uma descrição espontânea da sequência de acontecimentos que contextualiza a agressão e a própria denúncia que preside a primeira. Então, o avaliado, ele é solicitado com que ele fale os seus relatos, né, dos acontecimentos espontaneamente, de uma forma não estruturada. Já no segundo momento, o perito ele solicita que o avaliado produza uma repetição dos fatos, só que dessa vez é auxiliado por questões mais estruturadas e detalhadas sobre os fatos sucedidos, para se avaliar a consistência do interrelatos e sua coerência temporal. Se necessário, numa outra sessão, e que justifique, né, o avaliador, ele pode solicitar que ocorra a entrevista cognitiva, que é proposta por Pfister, e eu não sei pronunciar o nome do outro. Mas essa entrevista permite aumentar a quantidade ou a qualidade da informação dos relatos da vítima. E alguns têm um procedimento, né, dessa entrevista cognitiva. O primeiro é solicitado que a vítima reconstrua mentalmente o contexto dos fatos alegados e que conduza à denúncia. É feita, então, uma instalação num contexto de codificação. A pessoa vai mentalizar
os relatos do acontecimento. A pessoa deve formar uma imagem dos detalhes físicos e espaciais da cena, comentando as reações comportamentais e emocionais dos protagonistas envolvidos. Na segunda parte dessa entrevista cognitiva, solicita-se que a vítima recorde e reproduza qual informação, mesmo que não tenha certeza, qualquer informação, mesmo que não tenha certeza, ou lembre parcialmente. Então, ela pode falar, né, reproduzir qualquer informação que ela lembre ou que ela não tenha certeza. E na terceira parte, solicita-se que a vítima se coloque de forma imaginária em um outro lugar da cena, na perspectiva de outras pessoas que presenciaram as ocorrências, que informe tudo o que pode ter visto. Então, a vítima vai se colocar em um outro lugar na cena. Ela vai se colocar como se ela fosse uma pessoa que estivesse vendo essa cena. E aí ela vai descrever o que essa pessoa pode ter visto. E por último, é solicitado ao avaliado para recordar em ordem inversa o acontecimento. É convidado a descrever numa ordem inversa, começando a descrever a fase última do acontecimento. Então, a pessoa vai contar a história de trás para frente, desde da última coisa que aconteceu até a primeira coisa que aconteceu. Mas antes de terminar, o perito ele deve fazer questionamentos neutros, tendo em vista que é um processo difícil, né? Toda essa fase são muitas coisas voltadas, né? Que a pessoa vai relembrar, vai descrever, e isso pode ter um peso emocional muito grande. Então, antes de terminar essa entrevista, o perito deve, por questões éticas, minimizar as perguntas e fazendo questionamentos neutros. Depois disso, o conteúdo ele passa por uma análise bem detalhada acerca da consistência de interrelatos, da coerência temporal dos mesmos, bem como de um conjunto de critérios indicados na literatura, correlacionando com a credibilidade dos relatos. E, por último, o perito deve fazer criar hipóteses alternativas para o relato da vítima, falsas alegações, uma análise da coerência e de sua consistência temporal do contexto da denúncia, das motivações e dos interesses, se existe algum interesse, o que a pessoa pode ganhar com isso, e que presidem, né? E essa análise ela é essencial para o processo. É isso. Ok. Verdade. Vocês estão conseguindo me escutar? Bem baixinho. Peraí. Melhorou? Melhorou. Marcelo, volta lá o slide anterior. Obrigada. Bom, vou falar agora sobre a categoria B, né, da avaliação da vitimação, que consiste em avaliação do risco de revitimização. O que é isso, né? A maioria dos autores define como risco uma probabilidade, de alguma forma, da violência poder ocorrer no futuro, né? Vários estudos denunciam a elevada reincidência de violência na esfera da conjugalidade, né?
Então, avalia-se o risco de constituir-se como uma tarefa ética indispensável no domínio da violência doméstica, né? A intenção é documentar o risco que a vítima eventualmente se encontra, né? No sentido de guardar a sua proteção imediata, caso necessário. De modo específico, deve-se despistar-se a existência de alguns fatores que, que podem ocorrer, que podem ocasionar esse risco de violência, né? Alguns elementos, o texto destaca que são alguns potenciadores de violência, né? Esses como o consumo de substâncias, álcool, drogas, histórico de violência com outros agentes, agressividade generalizada, presença ou indícios de psicopatologia, perturbação, depressão, desordem da personalidade. No caso, esqueci de falar que esses são elementos potenciadores de violência que são manifestadas pelo agressor. Continuando, ameaça ou uso de armas, comportamentos obsessivos, no caso, manifestações frequentes de ciúme, dominância, assédio, entre outros. E formas de violências bizarras, no caso, tontura, privação de alimentos e do sono, queimadura, atropelamento, a obrigação ao uso de drogas ou psicofármacos, dentre outros que o texto destaca, são vários. Esses eu peguei só para a gente ter uma dimensão de como esses fatores são extremamente graves que podem fazer a vítima, que podem fazer com que o agressor mantenha essas agressões. Pode passar, Marcelo, por favor. Marcelo, pode passar. Pode voltar um pouquinho, acho que pulou algum slide. Esse mesmo, esse aí. Bom, a avaliação da sintomatologia e do impacto da vitimação. A violência doméstica, ela causa uma elevada perturbação psicológica e física nas vítimas, né? Então, para além da violência exercida nos contextos de intimidade ser frequente, mais severa, ela resulta em danos significativos. Ela comete a mulher de forma psicológica, física, moral, dentre outras formas, né? Então, nessa etapa, é importante identificar as evidências desses danos e seus diferentes níveis, né? E como caracterizar o estado psicológico da mulher maltratada, para poder se avaliar um eventual afastamento da vítima do agressor, né? Então, a tarefa é avaliar o nível e o padrão, né? Que pode se facilitar através de uma entrevista semi-estruturada, organizada. Essa entrevista, ela se dá a partir desses tópicos que eu vou falar agora, que é o funcionamento global prévio à vitimação, as consequências pós-vitimização, né? Essas consequências seria física, psicológica, social, condições de intensificação do impacto, fatores contextuais, situações, capacidade de recursos, que seriam as competências cognitivas e comportamentais, a rede de suporte, como tudo isso é afetado. Então, para além do dano físico, é importante ser avaliado também um conjunto de manifestações psicológicas que a vítima sofre diante dessa situação de agressão. Algumas áreas de impacto psicológico são decorrentes da violência doméstica. Mais à frente eu vou falar mais algumas.
Pode passar, Marcelo, por favor. Há algumas áreas do impacto psicológico, né, especificamente. Distúrbios cognitivos e da memória, seria pensamentos intrusivos, memória recorrente do trauma, dificuldades de concentração, crenças incapacitantes sobre si, incapacidade de tomar decisões, indicadores depressivos seriam vergonha, isolamento social, evitamento relacional, culpabilidade, desespero, desânimo, indicadores de ansiedade, hipervigilância, medo diversos, automutilações, fobias, ataque de pânico, taquicardia. Outras áreas seriam distúrbios alimentares do sono, distúrbios psicossomáticos, queixas físicas, comportamentos aditivos, alterações da imagem corporal e disfunções sexuais. Esses problemas, esses impactos psicológicos, eles vão ser avaliados para o psicólogo entender a dimensão de tudo isso, como a vítima recebeu tudo isso psicologicamente falando. E a gente percebe que são afetadas muitas e muitas áreas, né? Por isso que sempre ressalta que a violência física, a violência doméstica não é só um impacto físico, mas sim um impacto psicológico, social, que afeta várias esferas da vida da vítima. Pode passar, Marcelo. Marcelo, pode passar. Aqui já passou, Emily. Já passou? Aqui para mim ainda está no outro slide. Já passou? Já. Falta um pouquinho. Tá a figura de uma mulher com a cara vermelha. Esse. Agora sim apareceu. É isso mesmo. Bom, professora, a avaliação psicológica, já caminhando para o final, a avaliação psicológica ela tem contribuído para a compreensão de violência doméstica e suas dimensões, através de investigações clínicas eficazes que possibilitem estratégias de proteção à vítima. A gente percebeu como é uma avaliação minuciosa, que abrange avaliar vários aspectos, né, da vítima, sua história, desde o seu momento presente, desde os impactos, como é importante para que isso venha promover estratégias, né, de proteção à vítima, de promoção à saúde também, e de combate à violência doméstica no campo judicial. Então, a gente pode concluir que a mulher deve possuir o direito de não sofrer agressões no espaço público ou privado, a ser respeitada em suas especificidades, a ter garantia de acesso aos serviços da rede de enfrentamento à violência contra a mulher, quando passar por situação em que sofreu algum tipo de agressão, seja ela física, moral, psicológica e verbal. Então, vale ressaltar o direito que a mulher tem de usar a lei a seu benefício. A gente sabe que atualmente o número só vem crescendo, não só de violência, como feminicídio também. Então, acho que o campo jurídico ele pode contribuir muito, promovendo formas de enfrentamento, combate a essa violência que só vem crescendo, né? Esse foi o nosso trabalho. Espero que tenha dado para entender. É um capítulo bem extenso. Acredito que como todos, né? Então a gente tentou resumir um pouquinho de como é que o psicólogo atua diante desses casos. Okay, é isso, meninas. professora. Obrigada aí pela
brilhante apresentação, né? Ficou bem claro como é que a gente deve proceder em uma avaliação dentro desse contexto jurídico para as avaliações de violência doméstica. Vocês conseguiram colocar todo o passo a passo. Então, obrigada aí. E agora vamos para a equipe da Giovana. Marcelo, você pode passar também o da equipe da Giovana, o slide? Manda aí, Gi. Vou mandar no teu WhatsApp, amigo, já mando. Aí você pode falar também, Giovana, quem são os componentes enquanto isso? Professora, desculpa que eu estava enviando o slide para ele. Os componentes são Aline Caroline, Tá, Amanda Manaia, Giovana Lisboa e Letícia Cardoso. tá, ok. Pareceu bacana aí? Sim, Apareceu, ó. Tá, agora eu só vou desligar o microfone e tirar a telinha daqui. Podemos começar, professora? pode. Bom, os integrantes é a Aline, Amanda, eu, Giovana e Letícia. Nós ficamos com a avaliação psicológica da negligência e maus tratos físicos psicológicos a crianças. Pode passar, amigo, por favor. Bom, aqui o autor traz assim: o protocolo de avaliação desenvolvido na unidade de consulta em psicologia da Justiça da Universidade de Minho para as situações de negligência ou maus tratos físicos psicológicos à criança encara estas ocorrências como um fenômeno multidimensional, onde interagem concomitantemente variáveis múltiplas e contínuas, abrangendo dimensões associadas aos progenitores, à criança, à interação progenitores-criança e ao meio. Então, nessa prática, o desafio dos profissionais de psicologia, ele consiste no despiste dos fatores de risco e dos fatores protetores, né? De forma a equacionar a diferente ponderação dos mesmos na concretização dos maus tratos, sendo que quanto mais fatores de vulnerabilidade existirem, maior será o risco da ocorrência, né? Então, são organizadas algumas avaliações e para estruturar o processo da tomada da decisão. E aí, algumas dessas avaliações que recomendam é a avaliação dos progenitores, a avaliação das crianças, a avaliação interação criança e pais e a avaliação do meio, que a gente vai falar desses tópicos ao longo do trabalho. Pode passar, amigo, por favor. Aqui um pouco da avaliação dos pais. Essa avaliação tem como finalidade compreender o funcionamento global dos progenitores, tendo em conta os seus padrões cognitivos, emocionais e comportamentais. Então, diante disso, eles focam de forma igual nas condições de exercício da parentalidade, ou seja, no seu estilo parental, na representação de si como progenitor, nas suas atribuições cognitivas, na afetividade que demonstram com a criança, né? E nas suas competências parentais.
E essa avaliação, ela deve ser conduzida, no mínimo, através de uma entrevista conjunta com o casal e de 2 entrevistas individuais com cada progenitor. Pode passar, amigo. Não sei se dá para... Aqui um pouco da entrevista conjunta. Essa entrevista ela dura, em média, de 1 a 2 horas e deve focar inicialmente nas condições da família e nos seus recursos, abrangendo o nível comunitário de avaliação do risco. Ou seja, aqui no quadro a gente observa algumas dessas situações que são investigadas. A composição familiar, no caso, a idade, ocupação e local de trabalho dos pais, estrutura familiar, o tipo de família, família alargada ou monoparentalidade, condições de habitação, tipo de casa, espaço, bens materiais, tipo de vizinhança, recursos disponíveis na zona, condições financeiras, ordenados e outras fontes de receita, suporte e ajuda disponível, capacidade de relacionamentos interpessoais, apoio social, uso de recursos comunitários, funcionamento familiar, que tarefas cotidianas existem na sua casa, que obrigações estão presentes na sua família, porque por parte dos pais e por parte dos filhos. Então, são algumas perguntas que são feitas. Atividades e rotinas. Descrição de um dia típico da semana e fim de semana. Atividades de lazer feitas em conjuntos e separadamente. Então, são algumas perguntas que são feitas nessa avaliação que é a entrevista conjunta. Pode passar, amigo. Bom, eu vou falar sobre a segunda entrevista a cada progenitor. A segunda entrevista, ela incide na qualidade da relação dos progenitores e crianças e na competência parental dos mesmos. Especificamente, pretende-se explorar o conhecimento que os pais têm sobre os filhos, as suas interações que são estabelecidas, como também os cuidados prestados e as suas práticas educativas, que no caso são adotadas por si. E ainda se avalia a sua representação como progenitor. O desafio do técnico é determinar o limiar mínimo da sua competência parental aceitável, ou seja, se as suas competências avaliadas estão ou são capazes de responder às necessidades básicas e emocionais da criança, sempre ponderando o fator de risco e protetivo dos casos. A entrevista inicial, na abordagem sobre o conhecimento na criança, os cuidados que são prestados, a qualidade de suas relações entre pai e filho, práticas educativas, conflitos educativos e discordância entre eles. Os maus tratos sobre a criança será facilitado através da ênfase sobre o seu comportamento e sobre a dificuldade parental. Nesse quadro, professora, tem alguns tópicos que são usados, né? Sobre um guia, na verdade, sobre umas perguntas que são feitas sobre as dimensões das questões, que é o conhecimento do filho, o cuidado prestado, a qualidade da relação, a percepção de si, as práticas educativas. Tipo, são perguntas que são feitas. No caso aqui, no conhecimento do filho, eles pedem para descrever o filho. O que é que você mais gosta nele, quais são as qualidades dele, e tipo, dessa forma eles vão tirando contextos que possam ser perceptíveis, né, sobre a relação entre os dois. Pode passar, amigo. Pode passar. E agora eu vou falar sobre a avaliação da criança. A proposta da avaliação se divide em 3 sessões, com a criança, no qual a primeira é centrada na avaliação do seu desenvolvimento e no ajustamento psicológico da criança. A segunda está focada no funcionamento familiar e a terceira nos episódios de maus tratos. Na primeira, é essencial a relação positiva entre o técnico e a criança, no qual é criado um ambiente que facilite a revelação dos atos.
avaliando também os contextos cognitivos, emocionais e comportamentais. Emocionais e comportamentais. Desculpa, me Tá. Avaliando também os contextos cognitivos, emocionais e comportamentais, abrangendo os vários contextos da vida. O técnico deverá focar no funcionamento individual da criança, nomeadamente no seu discurso. Na segunda sessão, a temática central é a família, ou seja, no funcionamento familiar e na relação da criança com cada membro da família. A relação da criança com os mesmos, das atividades realizadas entre eles e dos sentimentos da criança com cada pessoa. Já a terceira sessão avalia o tipo, o início, a duração, a severidade, a frequência, os maus-tratos e o ajustamento psicológico da criança após esses episódios. Para tanto, é necessário encorajar a criança e respeitar seu tempo e espaço para compartilhar as experiências negativas vividas por ela. É necessário prestar atenção também no comportamento não verbal da criança, ou seja, detectar seus medos em relação a falar sobre determinado assunto, se necessário, questionar a criança sobre o que ela acha que poderia acontecer se ela falasse disso, ou sobre qual é a pior coisa que alguém poderia pensar de si se soubesse que ela havia nos contado, né? Há também as formas de avaliação em desenhos, facilitando a discussão da comunicação verbal posteriormente, e também a de jogos lúdicos. E, por fim, é necessário que no final da sessão a abordagem seja sobre assuntos neutros, diminuindo a emocionalidade negativa do tema. Aí, professora, tem um quadro que fala sobre justamente a questão da criança, né? Que fala sobre as dimensões que devem ser focadas, sobre as perguntas no funcionamento familiar, nas atividades na rotina e sobre a percepção de si. E é isso. Ok. Bom dia. Bom dia. Vou dar continuidade no trabalho. Professora, pode passar esse slide para o próximo? Para isso, observação e avaliação. Vou falar um pouco sobre a observação e a avaliação, né, da interação pais e criança. A observação da interação é uma etapa fundamental para o diagnóstico de situação de maus tratos. É essencial estar atento à expressão corporal, comportamental e emocional da criança, mas também as interações que estabelece com os pais ou acompanhantes, né? Essa observação, essa observação, né? Ela é dividida, elas são divididas em três, que é a observação em meio natural, observação em situação espontânea e observação programada. A senhora pode passar, eu vou falar da primeira agora, que é a observação em meio natural, que fala que acontece que são feitas visitas domiciliares e são mencionados no âmbito da leitura sobre avaliação e intervenção com famílias maltratantes. Durante essa visita, são observadas várias questões relacionadas como o bem-estar e a condição da criança com a família. Assim como pode haver oportunidade para analisar a dinâmica da interação espontânea entre a criança e seus cuidadores. Ou seja, já parte também para esse segundo ponto, para esse segundo tópico, que é a observação em situação espontânea. Ela pode passar para o próximo. Na observação em situação espontânea, ela surge nos momentos não planejados de interação, que ocorrem em situação de observação em meio natural, ou quando os pais e os menores se deslocam conjuntamente à consulta, ou quando se encontram na sala de espera, quando estão juntos na sessão, ou quando vão embora. Ou seja, essas duas observações, a natural e a observação espontânea, né? Elas meio que podem ocorrer juntas, porque quando está ocorrendo a avaliação, né, em meio natural, durante essas, porque como eu falei, né, na observação em meio natural, eles observam questões relacionadas às dinâmicas e tudo mais, e entre essas dinâmicas, eles conseguem ter a observação espontânea, como ele cita, como está escrito aí no slide, que é quando se encontram na sala de espera, quando estão juntos na sessão. E
muito sejam breves nessas situações, elas podem ser muito informativas, já que se ficássemos atentos à questão da proximidade física e do tipo de toques ocorridos, os afetos expressos, o modo de comunicação, as modificações de comportamento da criança com várias pessoas com quem ela interage, né, nesse período, e a atenção e disponibilidade dos pais para a criança. E aí agora eu vou para o último tópico, que é a observação programada. Passe o slide, por favor. Isso. A observação programada, ela meio que é uma sessão típica, né? Que é composta por duas partes. Nessa sessão, a primeira parte, a criança ela deve liderar a interação. Por exemplo, é pedido para a criança e ao adulto para brincarem em conjunto, usando materiais que preferirem entre os que estão na sala, durante 15 minutos. E a segunda, em que se solicita ao adulto que dirija a interação. Por exemplo, dizendo para ele que a sessão vai terminar dentro de alguns minutos e que a criança deve arrumar os brinquedos que estão utilizando. Quando a interação se revelar insuficiente e pouco esclarecedora, sugere-se que a apresentação de cartões como instrumento para os pais, a saber brincar, discutir o tema, dar uma ordem. Durante essa interação dos pais e da criança, deve ser avaliado os seguintes parâmetros: proximidade e contato físico, afetividade, capacidade de diálogo, reforço, motivação para as tarefas, competências didáticas, imposições de limites e negociação. No caso de estarmos perante crianças mais novas, né, em que esse tipo de interação não é possível, poderão ser programadas prestação de cuidados, por exemplo, a questão do cuidador, do pai, em como se ocupa das tarefas com essa criança, né? Questão da higiene, da alimentação, tudo mais. A Aline vai dar continuidade agora. Aline? Oi, professora, bom dia. Tá me ouvindo? Sim, agora sim. Bom, professora, eu vou falar um pouco sobre as entrevistas colaterais, tá? Esse processo de entrevista, ele é muito importante, professora, recolher as informações junto dos elementos próximos do agregado familiar e saber utilizar as técnicas que acompanham a respectiva família. Eu costumo pensar e entender que essas informações elas são recolhidas no processo de triagem, no processo de visita domiciliar, para que possa ser verificada de fato a questão dos maus tratos e os possíveis traumas que essa criança pode ter adquirido dentro dessa convivência familiar. Também é importante verificar a verificação da capacidade parental e a relação que essa criança tem com essa família, com esses pais. Porque muitas das vezes o técnico de referência ele não consegue detectar, né, algum tipo de anormalidade numa primeira entrevista ou até mesmo numa entrevista total. A observação e avaliação dos progenitores também é muito importante. Esse técnico de referência, essa pessoa que está ali nessa avaliação, também fazer a anamnese, né, dessa entrevista, observando sempre os genitores, observando a capacidade da criança de ser inserida novamente ali naquele lado onde foi vítima de maus tratos. E eu vou falar um pouco das considerações finais, que eu acho que eu já até falei, né?
Portanto, diante de toda essa observação e estudo, é necessário observarmos fatores de Aline, Oi. ainda está na Alô, conclusão, amiga. professora? Oi, Aline. Sou eu. Tá. Ainda não está Tá na bom, consideração. Tá, desculpa. Tá bom. Pode passar, então. Professora, só para Oi. falar um pouco da conclusão, porque esse estudo ele foi feito foi real, né? Então, Certo. o autor ele traz a conclusão das avaliações, né? E aí, nessa conclusão, eu pensei em colocar tópicos, em colocar coisas mais sucintas, mas a conclusão que ele traz do caso é muito importante para a gente compreender como que funciona, né? Então, eu vou ler aqui um pouco da conclusão, tá? Ok. De toda a informação que foi possível coligir, consideramos estar perante uma família que apresenta vários fatores de risco, como baixa escolaridade, desemprego, historial psiquiátrico da progenitora, historial de violência doméstica, lacunas na prestação de cuidados, baixa qualidade de interação pais e filho, que se contrabalançam com a presença de alguns fatores protetores, rede de suporte social ampla, motivação para a parentalidade, não recurso à punição física. Como resultado da ponderação destes fatores, entendemos que existe, ainda assim, um risco significativo para a manutenção das dinâmicas negativas na vida da criança. Sendo assim, somos de parecer que os progenitores sejam integrados num programa de promoção de competências parentais, no sentido de comaltar as lacunas detectadas na avaliação. Concomitantemente, seria benéfico que este programa contemplasse uma intervenção centrada na construção do projeto de vida de Rosa e Pedro. A par disso, seria premente que a progenitora continuasse a beneficiar e cumprir o tratamento psiquiátrico e/ou psicoterapêutico, após evidência de progressos a esse nível. Consideramos oportuno que a situação seja reavaliada, podendo, nesse momento, ponderar-se a entrega da menor à confiança dos progenitores. Caso entenda esse tribunal decidir pelo regresso de Sara ao agregado familiar, julgamos que essa decisão deve ser supervisionada durante um período de tempo alargado por técnicos das entidades competentes. Então, esse foi o parecer final, né, das avaliações, professora. Agora sim, as considerações ali. Bom, estão ouvindo? Sim. Agora eu vou falar um pouco das considerações finais. Eu vou ler ela, na verdade. Portanto, diante de toda essa observação, o estudo é necessário observarmos os fatores de afetividade com o menor, vítima de violência de maus tratos, além de observar condições econômicas dos progenitores. Além de tudo aquilo que já foi relatado pelas colegas, né, várias formas de entrevista, o que eu falei também sobre a entrevista familiar, é necessário que o técnico de referência, eu estou falando técnico de referência porque no meu trabalho é assim chamado, a pessoa que faz esse tipo de trabalho. O técnico de referência ele possa pegar todas as informações possíveis e fazer todas as observações, não somente as observações psicológicas, mas as psicossociais também, para que seja verificado e seja dado a melhor resposta para tentar, né, minimizar o sofrimento dessa criança que foi vítima de violência de maus tratos. Ok, meninas. Obrigada aí pela apresentação, muito boa. Vocês conseguiram fazer apresentar todo o passo a passo, né? Então,
Todos esses assuntos que a gente está trabalhando no seminário são assuntos extremamente importantes e onde a gente consegue ver uma materialidade maior de como fazer uma avaliação psicológica e de como que ela muda dependendo do contexto, dependendo daquela área que a gente precisa fazer a avaliação. Então, muito obrigada às duas equipes de hoje. Eu ainda tenho aqui a Aline, que está presencial, que vai fazer o fechamento da equipe dela. Tá bom? E obrigada e até terça-feira. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Não? Então, tá bom. Tu vais apresentar em slide ou só falar mesmo? Só falar, né? Então, tá bom, gente. Eu vou ouvir aqui a Aline, tá bem? Então, pode falar. Tá fechado. Só mesmo o áudio. Tá certo, é assim? Bom dia, gente. O áudio tá bom? Acho que dá pra ouvir, sim. Acho que tá dando pra ouvir. O meu grupo apresentou sobre o abuso sexual infantil e eu fiquei com a parte da avaliação de risco, né? A parte da avaliação de risco, ela é a última fase do processo de avaliação. Ela consiste na ponderação de risco que a criança pode ocorrer caso ela ainda entre em contato com o abusador, né? A família fica responsável pelos cuidados, a família e a justiça ficam responsáveis pelo cuidado, né? E existem muitos agravantes, principalmente os agravantes psicofisiológicos e psicológicos, né? Os psicofisiológicos são o medo que a criança acaba passando por certas mudanças, né? Que precisa do acompanhamento da família, que é crucial, porque dependendo da idade da criança, principalmente se ela tiver a idade inferior a 13 anos, os riscos são maiores porque ela pode acabar sendo dominada pelo medo e isso dificulta com que ela se abra para a família, né? A avaliação ela funciona somente a nível indicativo. Ela não substitui o desenvolvimento de estratégia para que a criança para que evite o contato, né? Para que ela seja protegida de forma adequada. O que acontece é que a criança precisa da intervenção psicológica, porque muitos fatores são agravantes e podem ser agravados com a falta ou com a falta de devida atenção. Muitas crianças desenvolvem o TEPT, né? Que é o transtorno de estresse pós-traumático, né? E aí desenvolvem crises de ansiedade e início de depressão por conta da autovigilância, né? O medo tá sempre presente ali. E uma das principais preocupações foram todos esses fatores, é o desenvolvimento dela, né? Desenvolvimento porque afeta todo o desenvolvimento escolar, social, pessoal também, por conta de todos esses agravantes que terminam por se tornar em traumas, faltando o acompanhamento devido, né? E é desenvolvido uma estratégia de autoproteção que passam pela discriminação de sinais de risco de abuso, de possível revitimização
né? E pelo desenvolvimento da competência e denúncias pelo pedido de ajuda. E então foi essa a minha parte, tá bom? Agradeço quem ficou, tá? Bom dia, gente. Então, gente, bom dia aí para vocês e terça-feira a gente dá continuidade ao restante das apresentações, tá bom? Tchauzinho. Obrigada, Marcelo, pelo apoio aí hoje. Ele nem tá mais. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, professora. professor. Bom dia. Bom dia.